Boa tarde, boa tarde. Graça e paz, amor e luz para o seu, meu e o nosso coração. Que a graça e a luz do Espírito Santo invada a sua vida e que faz de você preenchida das graças do coração de Deus. E receba neste momento o grande abraço de mãe. Amém? Amém. Olá, uma boa tarde para nós, para todos nós, e que a luz do Espírito que desce sobre nós aguce os nossos ouvidos, abra o nosso coração e a nossa mente para recebermos a palavra e para estarmos em comunhão por meio da palavra, unidos num só Espírito, num só amor, um amor de mãe, um amor doce, um amor forte, um amor poderoso. Regulando o som. Sempre um probleminha para regular o som. Mas é uma graça maravilhosa estarmos juntos. O tema da live de hoje, desse sábado, aonde o Senhor marca e tem marcado um encontro para que nós estejamos sempre juntos. E eu quero muito que você venha nessa tarde para o colo de mãe. Você de repente tem sua mãe, tem o colo da sua mãe. De repente você não está mais com ela, sua mãe já está no outro plano, não é? No colo de Deus. Sinta-se no colo da mãe. É uma tarde maravilhosa onde o Senhor nos acolhe, nos chama para vivermos a luz do Espírito Santo, para que sejamos preenchidos da misericórdia das dádivas dos céus. Mas é claro que estamos vivendo um tempo de muitas dificuldades e lutas, né? Um tempo onde as coisas vão se apertando de uma tal forma que muitas pessoas se sentem encurraladas diante das situações. O tema da live de hoje é súplica de uma mãe. Súplica de uma mãe. E não podia ser diferente dentro de um tempo e de uma data que já aí todos os anos se comemora o Dia das Mães. Eu assim de antemão, eu já dou até um testemunho meu. Eu morei assim quase 20 anos longe da minha mãe. Vinha uma ou duas vezes no ano, uma distância de 450 quilômetros mais ou menos, de onde eu estava, do centro da capital de São Paulo, eu morava na capital, o norte do Paraná. Então dava uma distância entre 400 e 450 quilômetros. Eu vinha 2 vezes no ano a ver minha mãe. E, na verdade, minha família toda. E é tão interessante, me lembro quando saía para ir embora, ela ficava no portão com um lencinho assim, ali chorando e balançava o lencinho, chorando, não esqueço dessa cena. E de repente, longe, sentia uma saudade, vinha. Mas era algo interessante que não precisava chegar o Dia das Mães, eu estava sempre dando um presentinho para ela. Volta e meia, uma hora ou outra, sempre que via, mandava, pelo outro, meu irmão sempre mandava um presentinho para ela. E eu nunca concordei, assim, eu particularmente, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, não, para mim, agora já inventaram o Dia do Amigo, o Dia do Professor, não, para mim, a pessoa merece ser homenageado e homenageada todos os dias. É algo meu, e respeito a opinião de cada um, mas é algo meu. Eu não tomo isso como algo primordial, de primazia, de dizer, hoje é o dia dessa pessoa. Não, eu quero dizer a você, hoje é o seu dia. Você pai, que de repente a sua esposa não está mais, já está em outro plano, você pai e mãe hoje. Você mãe, que de repente seu pai, o seu esposo já foi, você é mãe e pai. E ao mesmo tempo, isso vai nos trazendo um sentimento de verdade para vivenciarmos esse tempo de graça, aonde nós
olhamos para todas as espécies de comemoração em um tempo de tantas guerras, de ataques, de dificuldades em que estamos vivenciando. Trazemos esse tema nessa tarde, não é? A súplica de uma mãe, porque nós vemos hoje essa graça de termos junto a nós uma mãe. Essa mãe terrena que nos acolhe, que nos ensina, não é? E ver como que Deus, na sua misericórdia, não é? Ele nos trata, Ele cuida e Ele nos envolve em seus braços. É tão lindo ver como Deus fala no livro de Oséias, no capítulo 11, não é? Ele diz assim: Efraim era ainda criança e eu cuidava dele. Olha só o que Deus fala: segurava-os com laços humanos. Que laços humanos? Os braços da mãe nos braços dele. O colo da mãe, colo de Deus. Deus diz: segurava com laços humanos e com laços de amor. Ensinava Efraim a andar. Viu que lindo? Não é? São nossas mães que vê os nossos primeiros passos, que cuida, que traz no colo. Não é? E Deus diz: segurava Efraim com laços humanos e com laços de amor. Não podia ser diferente nós olharmos para o que o Senhor vem falar nessa tarde para nós. E vem nos trazer para um momento de reflexão e de intimidade para com Ele. Por isso Ele chama-nos atenção sempre. E amo este versículo quando o Senhor sempre fala aos meus ouvidos, puxando a pontinha de minha orelha e dizendo, não é? Tens ouvido? Ouça o que o Espírito diz a ti, que se vê como igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, diz o Senhor em Apocalipse 3, versículo 6. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É muito importante nós tomarmos essa concepção dentro da palavra que o Senhor vai nos trazer hoje para mergulharmos dentro desse tema, súplica de uma mãe. E uma palavra que talvez você já tenha lido, relido, você já ouviu dezenas de vezes essa palavra, você já leu, você já ouviu, você já meditou, mas entenda, a palavra de Deus é uma mina das mais valiosas que existe. Sabe aquela mina, quanto mais o garimpeiro cava, mais ele acha pedra? Ele cava e ele não para, e tem sempre uma pedra mais preciosa do que a outra. E a Bíblia é isso, você vai cavando, você vai vendo, e às vezes num versículo, tantas coisas. Eu me lembro até hoje, né, em 1993, fui convidado pelo Padre Jonas para o aniversário dele em Londrina. E me lembro, o Padre Esdras era vivo ainda. E o Esdras falou, olha, o Padre Jonas quer você na missa dele hoje, no aniversário dele em Londrina. Aí eu me lembro que a Tarsila foi me levar, ele arrumou alguém para me levar, era o pai dele, seu Estácio, depois não dava. Aí a Tarsila foi me levar no aniversário do Padre Jonas, e eu era convidado, graças a Deus, do Padre Jonas. E ele queria muito que eu estivesse lá, porque ele tinha algo para falar para mim, um compromisso que ele queria, né, me exortar e me dar naquele dia. E no aniversário dele, celebrando essa missa, eu cheguei, já tinha começado uns 2 minutos. E quando eu cheguei, eu me lembro que ele estava celebrando, ele olhou assim, balançou a cabeça com um ar de felicidade. Mas por que eu me lembro disso? Porque ele celebrou essa missa e ele fez todo o momento de espiritualidade em cima de um versículo da Bíblia. João 15, versículo 7. Eu nunca mais na minha vida esqueci esse versículo. E as palavras do eco da voz de Deus, através do som, Deus usando as cordas vocais do Padre Jonas, entrava no meu coração de uma tal forma, e aquele versículo marcou na minha vida, marcou-me profundamente, chacoalhando em mim, e naquele momento eu fui me ficando feliz de ouvir ele. Nunca mais esqueci esse versículo. Aí eu percebi, em outro retiro, alguém pregando, aí depois eu vi no YouTube, depois eu vi em outra palestra, depois eu vi no outro padre. Falei, mas em um versículo só? A Bíblia é isto. Muitas vezes, eu já conheço essa passagem, eu já conheço esse versículo, eu já conheço esse salmo. Nós temos muito isso de dizer, eu conheço. Mas é tão lindo ver
como Deus, na sua infinita bondade, Ele, em uma palavra que nós já ouvimos da Bíblia, um versículo, um salmo, uma passagem do Evangelho, Deus de repente vem falar de uma forma diferente para nós e algo que vai nos tocar profundamente e que pode nos dar um impulso na nossa vida, nos dar como se fosse uma injeção, uma benzentacil para que a gente se fortaleça na fé. Deus abençoe você, Regina, você, Paulinha, e Paulinho, Causal Doce de Jacarezinho também. Veja, quando o Senhor nos traz para essa meditação da palavra do livro do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, do capítulo 15, de versículo 21 a 28. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. 15, de 21 a 28. Diz assim o Senhor: Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus lhe respondeu. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e disseram, com insistência: despede-a. Ela nos persegue com seus gritos. Jesus lhe respondeu: não fui eu enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele dizendo: Senhor, ajuda-me. Respondeu-lhe Jesus: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos? Responde a mulher: certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Disse-lhe então Jesus: mulher, grande é tua fé. Seja-te feito conforme desejas. E na mesma hora, a sua filha ficou curada. Quando meditava essa palavra essa semana com a Isa, meditávamos, e a gente medita através de vídeos, a gente fica, às vezes, não é? Medita, ora, né? Eu lá de casa, lá daqui e tal, e vamos meditando para orar junto, e durante a semana, enfim. Meditava, ela falou assim: nossa, essa passagem me chama tanto a atenção, me lembra o centurião, quando ele foi a Jesus e disse: Senhor, o meu servo está em casa, está assim. Jesus, vamos lá. Ele falou: não, Senhor, eu não sou digno que vá na minha casa. Uma palavra, Senhor, uma palavra, Senhor, e meu servo vai ser curado. Jesus olhou para todos e disse: por onde caminhei não vim tamanha fé, vai, seu servo foi curado. Uma palavra. Jesus disse para o centurião uma palavra. Então, nesse início de tarde, nesse momento de oração, porque a palavra tem que ser meditada no mesmo espírito em que ela foi escrita. Nesse início de tarde, o Senhor está perguntando para você e para mim: quantas palavras eu já falei no teu coração? Quantas palavras eu já falei na tua vida? Quantas palavras eu já fiz você meditar? Já te falei, já falei aos teus ouvidos, você já leu no meu evangelho? Por que não olhas para esta mulher que disse: Senhor, quando Jesus falou para ela, de uma forma até de humilhar, até uma forma de questionar, ela se sentiu humilhada naquele momento. Ela se sentiu humilhada porque primeiro ele não responde. Jesus não responde, mas o Senhor estava tratando ela de uma forma pedagógica, porque a intenção de Jesus não era só ela, era todos que estavam ali, e em especial também os seus discípulos. E quando Jesus não responde, ela vem e se joga no pé dele, adora e chama ele de Senhor.
e disse: tem piedade de mim. Jesus fala: mas não vou jogar o pão a qualquer cachorrinho. E ela disse: Senhor, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu dono. Em outras palavras, ela está falando o que para o Senhor? Senhor, tem de misericórdia. Eu me contento com o pouco que o Senhor me dá. Eu me contento com um pouquinho só de atenção. Ouça-me, Senhor. E Jesus vê naquele momento, nessa forma pedagógica, porque se tratava de uma mulher cananeia, de um povo que vivia mais ou menos no paganismo. Deus, observa isso. Deus, nos seus planos, chamou a mulher para uma parceria. Eu gosto muito de meditar e olhar como Deus, como a palavra de Deus e como a palavra de Deus é tão rica e o tratamento que Jesus e a palavra de Deus vem dando desde Gênesis a Apocalipse, a mulher ao lado feminino. Ao lado feminino. Eu sempre tive esse olhar na palavra de Deus, ver como é que Deus se direciona às mulheres de uma forma diferente. Não que falta, é menos misericórdia para o homem. Não, a atenção que Deus vem, nós vemos por Jesus. A atenção que desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, vemos a atenção que Deus dá às mulheres. E lá no início, já começa quando Deus chama a mulher para ser parceira dele no processo da multiplicação da criação. O homem é só o depósito da semente. O homem é aquele que deposita a semente. A mulher é o processo da procriação. É a gestação. É a parceira de Deus. A mulher é a parceira de Deus. É aquela que concebe que Deus usa ela como forma e vai trabalhando passo a passo, criando ali. Eu costumo dizer que nós somos a pedra bruta, que o Espírito Santo tira da pedreira da vida e vai nela esculpindo a face de Jesus. Portanto, o Espírito Santo vai trabalhando e a mulher entra com essa parceria desde o início da criação. Para o crescimento da humanidade, ela se une a Deus, a mulher. Costumo dizer que a mulher é a rosa do jardim de Deus. Tem um vídeo meu que eu postei no Instagram há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. A mulher, a rosa do jardim de Deus. Aonde Deus olha e se alegra. A sua grande parceira. A sensibilidade feminina é muito maior do que a masculina. A mulher tem uma sensibilidade de sentir as coisas. O lado emocional da mulher é mais aguçado do que o dos homens. A capacidade de perdão de uma mulher é muito maior do que a masculina. Por amor, veja, eu quero dizer antes, por amor, uma mulher consegue perdoar. De cada 100 situação, uma mulher perdoa 99, por amor. Um homem, por amor, de cada 100 homens, 1 ou 2 perdoa. Uma traição, uma situação, já joga a mulher no lixo. E não admite um erro, uma falha feminina. O homem não admite. A questão do orgulho, do ser masculino. Eu sou homem, graças a Deus. Do ser masculino é tomado e muitas vezes guarda um ranço. A mulher, ela, por o lado sentimental, de sensibilidade, ela chora em si mesma. Ela suporta, ela se resigna, ela sofre. Mas o amor no coração de uma mulher é muito maior do que as suas resignações. E ela consegue passar por cima, mas não perder aquilo que era dela. Ela consegue fazer isso. As emoções, o lado emocional feminino é lindo, é maravilhoso. Mas tem um lado da mulher que é frágil. É frágil. Quebra fácil, machuca fácil. Uma palavra machuca.
Às vezes vê muitas situações de notícias, jornais, televisão, etc. Um homem agrediu, mas só sai na mídia quando um homem ou alguém agrediu uma mulher fisicamente. Mas a maior agressão é as palavras. Dói muito mais do que um tapa, do que um murro, do que um soco, do que um tiro. Palavras que muitas vezes não saem só do companheiro, do esposo, mas sai de um filho, de uma amiga, de um irmão, de uma irmã. Palavras que machucam profundamente, que vai na alma. E a fragilidade da mulher machuca. Machuca profundamente. E é justamente aí, e neste ponto, lá no processo da criação, o inimigo sabia que a mulher seria a grande multiplicação da humanidade. Seria a grande parceira de Deus. E ele sabia que por Adão, ele não conseguia. Mas ele sabendo dessa afinidade de Deus com a mulher, e ele sabendo da fragilidade emocional da mulher, ele vai tentar entrar por ela. Por causa dessa fragilidade. Pode ver que muitas vezes está acontecendo uma coisa, a mulher consegue, ela está no fogão, ela está ouvindo a música, ela está atenta na criança lá fora, ela consegue ver o ferro está quente, ela consegue saber se o arroz está secando. A mulher faz 10 coisas ao mesmo tempo, o homem não faz uma. No máximo 2. Se fizer 5, queima o arroz, queima a roupa, enfim, dá tudo errado. Tudo errado. E naquele momento, por causa, você pode ver que tem um lado de curiosidade. A curiosidade da mulher é terrível. É terrível. Se alguém se conversar, ela liga essa antena, liga a outra, ainda liga a parabólica, consegue, porque ela precisa saber. Precisa saber. E por ser assim, sofre muito. E o inimigo sabia disso. Ele vai justamente tocar na sensibilidade da mulher e dizer para ela: coma dessa maçã. Coma desta maçã. E quando isto acontece, Deus anuncia. Deus fica tão indignado vendo que aquela rosa do jardim dele foi machucada, e ele diz para a serpente: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Porém ódio. Deus anuncia que no futuro isso seria concretizado. Ele colocaria ódio entre a serpente e a mulher. A serpente no máximo atingiria o calcanhar, a mulher a cabeça pisava. Porque Deus se indigna de ver a rosa dele ter sido machucada. E justamente aí, 500 anos antes, mais ou menos, entre o nascimento de Jesus, o profeta Isaías anuncia. Isaías 7,14, uma virgem dará à luz. Deus já estava preparando um recipiente. Veja, quando o profeta Isaías anuncia, entre mais ou menos 500 anos antes, o nascimento de Jesus, Deus aí já estava preparando um recipiente puro, limpo, para ele depositar a sua essência, o Espírito Santo. Deus já começa a preparar para possivelmente concretizar aquilo, e seria fato ele concretizar o que ele disse em Gênesis: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Deus aí se faz homem. Deus, veja que lindo, se faz homem num recipiente puro. Num recipiente puro, Deus se faz homem, e ele, Deus, ele fica feliz olhando para ele mesmo. Quando ele olha para Jesus no batismo de João Batista e diz: eis o meu filho amado, no qual eu coloco todo o meu afeto. Deus se compraz nele mesmo, mas ele escolheu um vaso puro para ele depositar a sua essência. Mas esse vaso, quando é escolhido, Simeão vai e fala para o vaso: uma espada vai ultrapassar o teu coração. Tu serás mãe, tu és mãe, mas uma espada vai ultrapassar o teu coração. Ela foi anunciada.
E ela já, naquele momento, sabe que viria ali situações, porque ela sabia daquele profeta Simeão, quando ele relata essa situação para ela. Começa todo o processo de Jesus 30 anos depois, quando ele é batizado. A partir do batismo, Jesus começa os 3 anos de missão, de cura e de libertação, anunciando o reino de Deus, a sua presença, a salvação, se apresentando como Deus, em Deus, libertando, expulsando o demônio, curando, transformando. Uma grande missão começa o Senhor, para que nós tornássemos a partir daí novas criaturas. Ele se manifesta no mundo, onde pais e filhos já viviam conflitos, mães que eram machucadas, quantas mulheres sendo apedrejadas, porque eram abandonadas, muitas acusadas, sem provas, e eram apedrejadas. Filhos que naquela época já maltratavam mães. A corrupção imperava dentro do próprio templo da igreja dele. Idolatrias e idolatrias. E Deus vem para o que eram os seus, como diz João no capítulo 1. Mas os seus não recebem. Mas ele vem para mudar todas as coisas. É um tempo e um mundo onde ele chega cheio de apostasia. Pessoas que contradiziam e já estavam apostando e sendo contrário à verdade de fé de Deus. Muitas divisões de classes sociais. Nada diferente de hoje. Nada diferente do que está acontecendo hoje, aonde já prenuncia a volta de Jesus. Nada diferente. E justamente aí Deus se manifesta num vaso puro, num recipiente perfeito. Veja. E ele percebe que um dos seus maiores mandamentos estava sendo ferido. Tinha sido ferido profundamente. Honrar pai e mãe. Olha para o mundo de hoje. Olha para a situação de hoje. E nós olhamos para essa passagem, nós vemos que Jesus se retira até mesmo para um descanso. Ele vai pela região de Tiro, de Sidônia, justamente com os seus discípulos, mas acompanhava sempre uma multidão. Jesus se retira ali, para aquela região, para um descanso, com os seus discípulos. E diz a palavra que essa mulher cananeia, que era de uma região pagã, de um povo totalmente afastado, ouviu falar de Jesus. Então mostra aí que mesmo sendo um povo que não conhecia Deus, não tinha proximidade com os ensinos das Escrituras, mas ela tinha ouvido falar do Senhor. Observa isso, meu querido e minha querida. Aquela que era mãe, que vinha sofrendo, então automaticamente alguém tinha passado, ela tinha ouvido falar que o do Nazareno, do Messias, e ela, sabido por ela que ele está passando por perto. Não era num templo onde ela foi encontrar ele, talvez não fosse o lugar certo aonde ela encontrou ele, nas estradas, mas ele era a pessoa certa. Muitas vezes tem gente buscando pessoas certas no lugar errado, ou pessoas erradas no lugar certo, e não percebe essa concepção. Muitas pessoas estão indo atrás do nome. Ah, mas fulano, quem é que vai estar lá? Ah, vai ser o João da Cunha. Não, João da Cunha? Ah, eu vou. Ah, mas quem é? Ah, quem é a Dona Maria da Baixada? Ah, a Dona Maria da Baixada? Não, essa eu vou. Tem pessoas que estão indo atrás do nome e não estão indo atrás de Jesus. E por isso muitas vezes, processamente grande, poderosamente a graça não está acontecendo, porque está faltando primeiramente Deus. Aí, essa mulher não era uma das seguidoras.
E não era daqueles que, do povo de Israel, do povo que seguiam e que esperavam o Messias. Mas ela ouviu falar do Senhor. E ela vai, uma mulher de um povo pagão. E ela vai atrás do Senhor. E diz a palavra que ela começa simplesmente a gritar. Veja, ela começa a gritar. Veja, a situação em que muitas vezes muitas mães, por causa de filhos hoje, chega num pronto-socorro 9 da manhã, vai sair 10 da noite. Quantas mães nós vemos em redes sociais, e eu já vi pessoalmente, e eu até já intervi situações para até ajudar. Mães que chegam e gritam, estão os seus filhos sofrendo, às vezes com febre, a situação de tá terrível a criança, ou enfim. Mães que estão ali sofrendo e vendo que é só um atendimento. E a única forma é nos gritos, pelo amor de Deus, atenda o meu filho. Quantas mães sofrem hoje por causa de filhos que são perseguidos, filhos que são acusados, filhos que muitas vezes não são aceitos no meio de família, porque um filho tem um jeito, porque meu filho escolheu essa situação, essa profissão, viver assim, então vamos repudiá-los. Quantas mães sofrem com isso? E quem chacoalha e quem balança é o coração de uma mãe. Porque ali nutre o amor, ali nutre a essência de Deus, a parceira de Deus. A parceira de Jesus está ali, aquela que Deus chamou para ser sua parceira na multiplicação, no processo da criação. Querido e querida, nós vemos que a palavra mostra que essa mulher começou a gritar, porque ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar do Senhor. Ela grita, aflita. E ela chega para o Senhor e diz para o Senhor o quê? Senhor, me ajuda. Filho de Davi, me ajuda. Jesus, pedagogicamente, ele sabia quem os apóstolos caminhavam com ele. Que muitos que caminham com o Senhor se acham donos da verdade. E entendem tudo. Se eles foram em Jesus para falar desse jeito, os discípulos dele, é porque não tinham entendido ainda qual era o processo de misericórdia do coração do mestre. Muitas vezes estão na igreja pregando eu, não pregando o Senhor, pregando autoritarismo, pregando uma justiça que não é a justiça divina, não pregando a misericórdia, não dando um Deus que cura, que ama, que aceita, que acolhe, mas um Deus da aparência, do eu sou, do eu posso, eu sou. Esse Deus não acontece. E eles foram no Senhor quando viram aquela mulher gritar, porque viram, não entenderam o lado pedagógico de Jesus. Jesus já sabia o que passava. Veja, ele era o Senhor, ele sabia o que passava no coração daquela mãe, e ele sabia que ela não ia desistir. E ele deixa que ela grite, ele quer ver, Jesus quer ver, mas ele olha também para aqueles que caminham com ele, e eles vêm em Jesus e diz, manda ela embora, ela está perturbando com esses gritos. Ela está perturbando com esses gritos. Eu me lembro muito bem, quando eu fui coordenador de uma paróquia, São José Operário, e estava com 74 servos comigo. E uma vez por mês tinha a reunião dos servos e um grande momento de reavivamento, todo mês. E o padre queria estar junto. Ah, eu quero estar, compadre. Eu falei, vamos também, ótimo. Uma vez domingo por mês. E tinha um reavivamento na paróquia, das 2 até as 6 da tarde. E dali foi surgindo pessoas com carismas. Eu me lembro que surgiu uma que mora lá ainda, a Neide, o nome dela era Neide. E ela gostava tanto, ela é intercessora, gostava tanto de orar. Eu digo gostava porque eu não sei como é que ela está hoje, mas na época eu acredito que continua no mesmo caminho. E ela fez na casa dela uma grutinha de Nossa Senhora, lá no quintal dela grande, e arrumou a casa dela, e as pessoas iam lá para receber oração. Iam lá para rezar com ela, ela orava com as pessoas, mas não demorou muito. Não demorou dias para aparecer oposição. Olha, Tim, não pode, você não pode deixar.
Eu ouvindo aquilo e fui ficando calado, meu Deus do céu. Ah, mas você viu que a Neide, olha a Neide, olha a Neide. E eu vendo que ela estava sofrendo com aquelas perseguição. E quem perseguia? Justamente quem caminhava junto. Justamente quem sabia o que ela fazia. Nada de mal a não ser rezar para as pessoas. E de repente eu faço o quê? Me calo, não respondo. Fico dias. Um dia eu chego de surpresa. Tinha lá umas pessoas. Cheguei, me sentei e vi. Vai me ajudar? Falei, não, fica à vontade. E eu vi o que ela fazia. Ela atendia. Orava ali com as pessoas e a pessoa ia embora feliz. Na casa dela. Entrei, orei com ela também e fui embora. Para casa. Mas eu posso continuar? Falei, deve. O padre, e aí, meu compadre? A mulher está rezando. Você compreende? Muitas vezes nós não entendemos isso, não temos a concepção disso. E Jesus sabia que aqueles que caminhavam com ele ainda não tinham entendido o processo de missão dele. E eles vêm dizer para o Senhor, manda ela embora, está atrapalhando com esses gritos. Está atrapalhando com esses gritos. Veja, eu aprendi na minha vida de caminhada que ninguém ajuda ninguém. Ninguém que se coloca como líder dentro de uma igreja vai ajudar ninguém ajudando a tirar a pessoa da igreja. Se ajuda tendo a pessoa junto dentro da igreja. Ajuda junto, jamais afastando a pessoa. E foi justamente aí que os discípulos foram para cima e o Senhor fala o que para eles? Eu não vim para aqueles que são enfermos. Eu não vim para cuidar justamente das ovelhas perdidas da casa de Israel. Que puxão de orelha. Foi isso, Isa. Sim, e é muito interessante nós vermos como ela, né, sendo uma cananeia, né, uma pagã, ela ir até Jesus numa determinação, reconhecendo que Cristo seria a solução da vida dela. Ela sabia que Cristo ia resolver o problema, tanto que ela pede que ele tenha piedade dela, ela se ajoelha, se prostra diante dele. Isso narra para nós no versículo 25, ela prostra e pede para ele ajudar ela, e Cristo vem e traz vale o dono jogar o pão de seus filhos aos cachorrinhos. Ela questiona falando, Senhor, eu quero nem que for as migalhas, mas eu quero. Então ela se coloca numa situação e para nós olharmos para isso, de humilhar-se. Ela realmente foi humilhada no sentido de o silêncio de Jesus, a fala dos discípulos, tudo competia para ela desistir. Mas não, ela teve firme. Por quê? Porque ela sabia que Cristo ia fazer a obra acontecer na vida da filha dela. Mas ela sabia que ela tinha que dar tudo de si. Eu imagino ela pensando junto com ela, eu tenho que fazer esse homem entender que eu preciso dele, que eu sou merecedora. Então, muito dentro disso tá o ímpeto e o sentimento de mãe, aquele sentimento leoa, né, que muita gente fala, mãe leoa, mãe galinha, né, que a galinha não fica braba, que é uma coisa quando vem alguém tentar mexer com seus filhotinhos. Então é tomado de uma força, de um poder que faz e traz ela suplicar a Cristo, tenha piedade de mim, olhe pela minha filha, né, cure a minha filha. Então quando tem esse processo de ver que ela, que acreditava em vários deuses, reconhecer que Cristo, alguém que era totalmente judeu, era de outra religião, era de um povo que tinha certos conflitos, né? A gente sabe que os judeus não podiam se relacionar com os cananeus, né? Com os amonitas, vários povos ali embaixo que estavam na região de Israel, né? Israel, o território máximo, e dentro de várias populações que às vezes e muitas vezes não ligava-se com os judeus. Então você vê toda essa história, né, que tem tudo para não dar certo, né, para esse encontro não acontecer, e no nosso olhar humano, para Cristo nem querer falar com ela, mas ele sendo Deus, ele sendo o amor, ele sendo a piedade e o olhar de felicidade de ver uma ovelha ser resgatada pelo amor de uma mãe, é muito incrível. Então nós olharmos e vermos, e podemos pensar também que como
Como nós não nos colocaríamos no lugar dela, né? Sabendo que o nosso filho está perecendo, conta que a filha dela sofria muito, né? Ela era atormentada, né? Ela tem de piedade porque minha filha é atormentada por um demônio. Então, ela era atormentada, a mãe sofria a dor dela, né? A mãe sofria junto com a filha. Então, colocarmos no lugar dessa mãe, nós também faríamos o mesmo, né? Porque nós olhamos as mães hoje em dia que fazem de tudo, se desdobram, né? Muitas mães que filhos, por exemplo, precisam de cirurgia e a mãe não tem, ela vende geladeira, ela faz rifa, ela faz bingo, ela coloca na internet, ela vai pra internet, ela fala, ela vai na prefeitura, ela movimenta a vida dela e a das pessoas em volta para o objetivo de alcançar a cura do filho, para que o filho fique bem. E muitas vezes no caminho ela vai se machucando, ela vai ficando cansada, ela vai se colocando, ela é humilhada, e a mãe não importa, porque a mãe, o sentimento de o filho estar bem, de o filho estar bom e curado, não importa ela. A gente vê isso, né? Quantas pessoas que deixam de comer para dar para os seus filhos, que deixam de se vestir para vestir os seus filhos. A gente tem N situações, por exemplo, várias situações, por exemplo, que as pessoas vão entender, né? Essa mãe trabalha num trabalho X que não ganha muito, mas tem um filho num colégio particular. Como assim? Passa toda a vida, né, apurada no mês e julgam a mãe de querer para o seu filho o melhor ensino, que para ela, na visão dela, aquele é o melhor ensino, ela quer dar o melhor ao seu filho. Então tem muitos julgamentos realmente dentro desse olhar da garra de uma mãe, de uma força de tudo que uma mãe pode fazer para o seu filho. Por quê? Porque a gente não entende que esse amor, como você muito bem trouxe, ele é diferente, Por quê? Porque ele é um amor que provém de uma parceria com o Senhor. O Senhor escolheu a mulher para ser sua parceira, para ser o recipiente onde iria acontecer, e acontece e vai acontecer, a procriação, né? O multiplicar a sua obra por excelência. Porque nós fomos feitos à imagem do Senhor, né? Os homens e as mulheres foram feitos à imagem e semelhança do Senhor. Então, aqueles que são do Senhor, que são os seus, Ele coloca na mulher esse privilégio, né? De, junto com Ele, fazer essa parceria. Depois Ele vem mostrar isso para nós claramente, lindamente, com Maria, né? Que vem, onde você muito bem explicou para nós, né? Que vem por meio dela fazer-se carne, né? Para vir aos seus, para ser a salvação do mundo. E então é muito lindo nós vermos esse processo e entendermos que esse amor, ele é diferente, ele é de doação, ele é de entrega, ele ultrapassa vários sentidos. Até, não me lembro, acho que foi na internet que eu vi uma frase que faz muito sentido e cabe muito no nosso agora, de uma mãe que faz tudo pelo seu filho e de um amor que ultrapassa por tudo, que mais ou menos é possível escutar o som do coração quebrado de uma mãe que perde o seu filho, de tão forte, de tão gritante que é uma dor de uma mãe quando ela perde o seu filho, né? Porque é uma parte de algo que ela gerou, que desde os primeiros segundos da sua fecundação está com ela. E olhar isso, nós vemos por que da garra dessa mãe de ir atrás da libertação, da cura da sua filha. Por quê? Porque ela via que dali o próximo passo, ou a filha morreria ou ela morreria, as coisas iam se descarrilhar mais e mais e mais ainda. Então ela busca Cristo, ela vai atrás da solução. E o lindo é vermos que ela pede para ela fala para que Jesus tenha piedade dela que tem muitos erros, dela que muitas vezes não é merecedora de estar em sua presença, dela que sofre, que tem as suas máculas, que é totalmente subjugada por aqueles e julgada por aqueles que estão ali na multidão, por ela ser pagã. Então tenha piedade de mim, Senhor. Cura a minha filha. Não tenha piedade de mim e cure a minha filha, Senhor. Então ela vem num processo de... Ela coloca ela num sentimento de conversão. Porque ela acreditava em Jesus. Então mostra que ela não era cética a Jesus e ao Deus que Ele representava e Ele representa. Ela não era mais, ela já tinha ali um processo de conversão que muitas vezes nem ela tinha percebido. E ela faz um processo que nós linkamos muito com Ana, mãe de Samuel, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, mostra muito essa entrega de Ana, quando ela não podendo gerar filhos, né? E ela
vai ao templo, em Siló, né? Vai ao templo e se dobra na frente do tabernáculo e clama ao Senhor, chora. Ela entrega o seu coração a Deus, faz uma promessa com ele, um acordo com o Senhor, né? Que se ela gerasse um filho, ela entregaria ao Senhor. E é lindo a gente ver isso, por quê? Porque Ana primeiro se entrega ao Senhor, para depois entregar ao seu filho. Filho que ela não tinha ainda em seu ventre, mas que ela tinha certeza que ela teria, porque ela acreditava, e ela passou a acreditar mais ainda no Deus que ela entre aspas, cultuava, né? No Deus que ela acreditava, que ela amava. Então, a mulher cananeia e Ana tem algo muito similar, que é isso: se entregar a Deus primeiro, é colocar o seu amor primeiro a Deus, para daí transpassar isso, né? E esse amor germinar e se transformar no amor de mãe a partir do momento que elas têm a sua filha, o seu filho. E quando vem a dificuldade, ela sabe que o primeiro amor, que é o amor de Deus, vai salvar o segundo amor, que é o amor do filho, né? Então a gente vê muito isso e muito explícito, que temos que amar a Deus primeiro para podermos amar nós e o próximo, quando vem o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E daí, quando você linka isso ao próximo, aí lá no quarto mandamento o Senhor vai falar: honrar pai e mãe. Só honra aquele que ama, só ama aquele que ama a si e a Deus. Então daí a gente começa a entender: nossa, então os mandamentos, eles não foi jogado assim, eles têm uma ordem que faz muito sentido, que nós só podemos fazer um se nós fizermos o outro. Então é muito lindo nós vermos isso, e é transparente para nós a necessidade de nós termos o nosso coração no Senhor, para aí entendermos o coração de uma mãe. E dentro disso, nós vemos como o Senhor, ele tem o seu olhar voltado para os seus discípulos e mostra para eles. Ela não está gritando só porque ela é doida, só porque ela é louca, ela quer chamar atenção, não. Ela quer sim só chamar atenção, né? Por chamar. Ela quer sim chamar a minha atenção. Ela quer que eu escute, que eu me compadeça da sua dor, que eu tenha piedade de alguém que não é para mim ter, né? Olhando da época, né? Os judeus não ligavam, né? E assim, a gente vê pela forma que os discípulos tratam no sentido de elas despede, né? Ela nos segue aos gritos, assim como era como eram com os samaritanos, né? Que tinha essas rixas e coisas. Então, na época, não era para ele, não teria por que dar ouvidos a ela, né? Porque para eles Jesus só tinha vindo para os judeus. Então quando ele traz: eu vim para as ovelhas perdidas, eu vim para todos, eu vim para os que sofrem, os que choram, os que gritam. Então ela expõe isso e ela chama a atenção do Senhor. E ela quer a piedade dele. Ela quer mexer no coração de Jesus. Ela quer algo que todo ser humano tem e deve ter, mas que é algo que só o Espírito faz fluir dentro de nós, que é a compaixão, é o amor de se colocar no lugar do outro e voltar para você e pensar: eu vou ajudar, olha a situação, se fosse eu também gostaria. Você faz esse balanceamento, você se compadece, você chora, você se coloca no lugar, você tem vontade de ajudar a carregar o fardo. E isso só acontece quando mexe com a piedade, né? Quando nos toca no sentimento. E com essa mãe é muito nítido nós vermos esse chamar dela para Cristo, que ele olhe para ela para que o seu bem amado, né, a sua amada, que é a sua filha, seja curada, seja liberta, porque a gente vê claramente que ela não aguenta mais ver a filha sofrer. E quantas mães passam por isso, né? Não aguentam mais ver seus filhos sofrer e recorrem àquele que é a certeza da solução e da vitória, que é Cristo. Abençoada. Graças a Deus. Mas é importante vermos isso. Mas é interessante, uma das situações que me chama a atenção, ela chega em Jesus e fala: Senhor, minha filha sofre, veja, cruelmente. Ela não era um demônio. Ela era possessa por vários demônios. E ela sofria cruelmente. Aquela menina, a filha dela, era uma menina massacrada. Massacrada. Tanto é fato que no Evangelho de Marcos vem dizer que quando ela volta para casa, a menina está deitada na cama, curada, mas deitada na cama. Porque ele judiou tanto dela que a menina precisava recompor depois.
todo um tratamento de alimentação, enfim, de cuidados, de tanto que ela foi maltratada cruelmente. Você compreende? Aí nós precisamos olhar quando ela diz assim para o Senhor, que seria algo terrível. Aflita, ela grita e diz que a filha dela tinha sofrido cruelmente. Mas fica uma pergunta: como é que o demônio teve acesso à casa dessa cananeia? Como é que o demônio teve acesso à casa da cananeia? Como é que o inimigo entrou dentro desta casa? É uma pergunta que nós temos que fazer hoje. Uma pergunta para os tempos de hoje. Como é que, quais são os meios que o inimigo tem para entrar, invadir? Porque ele não é convidado, ok? Ele não é convidado explicitamente, mas sutilmente, implicitamente, muitas vezes na inocência ou por vontade própria, pessoas o convidam, até chamam o nome dele para que ele seja convidado. Quais são e quais eram os meios? Quais eram as atitudes da casa dessa cananeia? Quais são as atitudes de muitas casas hoje? Quais são as espécies de fala? Quais são as conversas dentro das casas? São conversas profanas. Falar aquilo que não é de Deus. Faz da sua casa, aonde tem que ser a casa, templo de Deus, faz uma casa de chacota, de conversas, de fofocas, de falar daquilo que não deve e da vida dos outros. Quando sento na mesa muitas vezes para comer, a família está ali, o que sai é coisa da vida dos outros, coisa disso. Quem está sentado perto, quem está ali próximo àquela mesa, é Deus? Não, claro que não. São meios que muitas vezes, como é que ele teve acesso? Quais são os sentimentos que muitas pessoas dentro das casas, quantos filhos hoje, dentro da própria casa, fica 2, 3 dias, às vezes uma semana sem falar com a mãe. E a mãe muitas vezes chora lágrimas de sangue no silêncio, de ver resignada, de ver uma resposta dura de um filho. E nesse momento o inimigo aplaude dentro da casa. Quando vê o filho muitas vezes sair e não falar para onde vai, com quem vai, às vezes bate a porta, nem fala, e quando chega, quando os filhos muitas vezes não pedem bênção para a mãe, não dá satisfação do que está fazendo, não compartilha com a mãe as suas alegrias, e principalmente a mãe, porque a mãe está ali 24 horas praticamente dentro de casa. Ah, a minha mãe trabalha fora. Não, a mulher que trabalha fora trabalha 10 vezes mais, porque a vida dela não para quando ela chega em casa. O marido chega muitas vezes, tira ali a roupa e o mal que faz, às vezes estender uma toalha lá e depois vai se sentar. A mulher continua, só para na hora que deita. E muitas vezes, muitos filhos e muitos da família, pouca atenção, pouca afinidade, e quando fala é com palavras ásperas. Os diálogos são o mínimo possível. E as desobediências e os vícios. Quantas mães choram por ver filhos dentro da própria casa mergulhado no vício do álcool, no vício de drogas, no vício de amizades que não competem, que machuca, que preocupa e que tira o sono de muitas mães. Tira o sono, e muitas mães sofrem de joelho, orando no seu sofá, na sua cama, na beira do fogão, fazendo a comida, lavando ali a roupa, a cueca, o calção, a blusa do seu filho, de sua filha, muitas vezes resignada, preocupada. E o filho vivendo num mundo de vícios, desobediência, rivalidades, amizades contrárias. Olhando para esta mãe cananeia, nós podemos ver que quando ela chega a Jesus, ela não pede para a filha imediatamente. Ela olha para Jesus e diz: Senhor, tem de piedade de mim. Se você vê a palavra, primeiro ela pede para ela: Senhor, tem de piedade de mim. Aí ela diz: minha filha está cruelmente. Quando ela diz tem piedade de mim, era uma mãe que não estava aguentando mais tanto sofrimento, tanta dor. Uma mãe que sofria pancadas, injúrias, porque ela chega em Jesus e diz: Senhor,
tende piedade de mim. Ela pede para ela primeiro. Ela fala para ela: Senhor, o fardo está pesado para mim, Senhor. A mãe olhava quais eram, como era tratado, qual que foi a vida de compaixão ou de compatibilidade de diálogo dela com essa filha. Para chegar a esse estado dessa filha ser tomada por um demônio. Ser tomada por uma situação. Veja quantas desregramentos dentro da própria casa. Muitas vezes dentro da própria casa nós costumamos olhar às vezes para a casa de um vizinho, de um amigo, de uma amiga, de alguém da rua. Você sabia que fulano divorciou? Ah, é? Sim, a Maria divorciou do João. Ah, é? Ah, você sabia também que a Claudinha da Baixada divorciou do João da Cunha? Ah, é? Nós olhamos muito para quem se separa às vezes no divórcio, mas às vezes na própria casa, mesmo morando junto, há divórcios. Dentro da própria casa há divórcios de diálogo, divórcios de ressentimento, divórcios de ataques, de palavras duras e machucaduras. Não percebemos isso? Então quando essa mãe chega em Jesus e diz: Senhor, tende piedade de mim, disse a cananeia, de mim. Depois ela fala: minha filha sofre cruelmente. Qual seria aí o sofrimento, a vivência? Muitos nessa época, agora, comemora-se essa semana o Dia das Mães. Quantas mães recebem presente de filhos? É uma blusa, uma sandália, um sabonete, uma toalha. Outros dão até panela. Ah, um presentaço. Mais uma panela para só fazer comida melhor. É? Olha, eu comprei uma vassoura, essa vassoura aqui até rodinha tem. Quantos filhos dão presente? E o presente que todas as mães querem é poder o filho ou a filha sentar e falar: eu te amo. Mas não somente amanhã ou depois, no dia que se comemora, nessa data aonde se traz, como diz, essa data de comemoração das mães foi começada em 1909. A primeira comemoração do Dia das Mães. Aí nos Estados Unidos, em 1914, foi instituído a comemoração do Dia das Mães. Aí no Brasil, em 1932, o presidente Getúlio Vargas sancionou também essa comemoração. Veja, para o Dia das Mães. Então fica-se como se fosse um dia, o Dia das Mães. E os outros dias? E o dia 15, 16, 17, 18, 19, e maio, e junho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Dezembro tem que dar um presente para ela. Quer dizer, tudo que a mãe quer não é aquela sandália. Não é aquele sabonete, aquela panela, aquela blusa. Não é aquele sofá, aquele fogão, aquela geladeira. A mãe quer olhar para o filho e saber que ele ama, olhar para a filha e saber que ela ama. E saber que a filha tem consideração, saber que o filho olha para ela e vê ela como mãe. Saber que dali não sai uma resposta dura. Saber que dali ela pode olhar: filho, filha, o que está acontecendo? Olha, mãe, vamos conversar ali. E conta para a mãe. Não, muitos têm a mãe como inimigos, inimigas. Ah, mas se contar, Deus me vai começar. Como se, veja, uma filha ou um filho, uma filha pode arrumar um namorado e ele fazer declarações de amor, jurar, beijar os pés dela e derramar ali 1000 buquês de rosas pelo helicóptero na casa dela e na cabeça dela. Juras de amor. Um filho pode arrumar uma namorada e a namorada, meu Deus, atravessar o rio a pé correndo por causa dele. Mas não chega nunca, nunca, o amor de uma mãe. Nunca o seu namorado ou seu marido vai amar mais você do que a sua mãe. Nunca a sua namorada ou a sua esposa vai amar mais você do que sua mãe. Nunca. Abaixo de Deus não tem amor maior. Mas essa concepção é duro e difícil para muitos compreender. Foi por isso que essa mãe cananeia, ela chega em Jesus e diz: Senhor, tem de piedade de mim, porque minha filha sofre cruelmente por um demônio.
Meu querido e minha querida, olhando para essa situação de dor e dificuldade, quando essa mulher pede para ela, mostra aí que ela estava cansada. Eu me lembro de uma mulher, fui pregar um retiro, estava pregando um retiro em 1996 para 97, pregando um retiro, experiência de oração. E Deus, 8 horas, falei, fecha as portas, quem veio, veio, quem não veio. E de repente alguém bateu na porta e o padre tinha ali no início, na sexta-feira à noite, estava ali em pé na porta pro lado de dentro. Alguém bateu e entrou. E ficou próximo do padre em pé. De repente, o momento, a primeira palestra do retiro, nós sabemos que tem um querigma, primeiro é o amor de Deus. E ali estava começando aquele retiro, e aí o processo, e eu pregando o retiro, envolvimento, e foi pegando, e sabe que o Espírito Santo vai mesmo chegando junto, e eu tenho esse jeito meu desaforado de pular, e vai, eu me entrego no Senhor, e a coisa pegou fogo. E de repente, eu me lembro, uma luz, pá, estourou lá e tal, e o padre já ficou meio preocupado. E ali, nesse retiro, para dar um salto, essa mulher veio, e terminando a sexta-feira, ela vem para mim e diz, posso dar um abraço? Falei, pode. Abracei ela. Ela falou, preciso te falar. Eu saí da minha casa hoje. Eu tô com o coração, e me dá vontade de chorar, lembro disso. Eu tô com o coração muito dolorido. Eu tô muito machucada. Mas o que aconteceu comigo hoje eu jamais imaginei. Eu saí da minha casa hoje, Edinho, e eu cheguei na ponte, eu subi na ponte para me jogar. Para me jogar da ponte. Mas passou um homem, ele ia subindo lá para o lado da Vila 7. E ele disse para mim, olha, vai ali na igreja, está acontecendo um encontro ali. Depois você volta, depois você faz, mas vai lá primeiro. Ele olhou para aquele homem, tremendo, chorando, sofrendo. Subiu, entrou. Edinho, eu posso vir amanhã? Eu falei, deve. E foi um dos maiores testemunhos desse retiro. Ela não aguentava a situação de sofrimento em casa. Em casa. Graças a Deus, família restaurada. Essa família foi restaurada. Aonde Nil ele queria fazer uma festa na casa dela. Ele queria destruir. Quantas mães têm vontade, muitas vezes, de sair caminhando? Sair de casa, fechar e sair caminhar na cidade, caminhar na rua, caminhar. Mas muitas vezes nem forças tem. De tanto sofrimento. E de guardar, resignando dentro de si, esperando em Deus. Em Deus. Porque ele entra sorrateiro. Diz a palavra que ele vem, está aqui na parábola do joio, que ele vem à noite quando o homem repousa. Ele vem colocar a semente ruim no meio. No meio. Capítulo 13 de Mateus, versículo 25. Ele vem colocar a semente dele no meio, na hora do repouso. Muitas vezes à noite é a hora das confusão, das discussões, quando as famílias se encontram. E é os momentos que muitos corações de muitas mães são machucados. Veja, aquela cananeia foi buscar Jesus. Mas quando ela chegou no Senhor, ela encontrou o Senhor no silêncio. Jesus não responde, ela grita, Jesus! Ela diz a palavra que ela começa a gritar, filho de Davi, tem de piedade de mim. Jesus sabia quem era ela, mas estava trabalhando de uma forma pedagógica. Muitas vezes nossa fé é provada no fogo. Muitas vezes nossa fé é provada no fogo, como diz Eclesiástico 2. Jesus, muitas vezes estamos clamando, quantas pessoas clamam, muitas mães. Olha Santa Mônica, 30 anos por Santo Agostinho. E Santo Agostinho se converteu 30 anos depois. Mas 30 anos ela manteve ali. Quantas provas Santa Mônica não passou? Muitas vezes nossa fé, ela é provada.
Eu costumo dizer que Deus não demora, Ele capricha, porque Ele não faz de qualquer jeito. Ele não te dá de qualquer jeito. E na hora dele, Ele sabe. E o fardo, como diz Paulo, como diz nas cartas aos Coríntios, Ele não dá um fardo maior do que você possa carregar. Ele não aumenta o seu fardo. Ele dá um fardo justamente porque Ele conhece e Ele sabe. Porque a misericórdia dele ultrapassa a nossa razão humana. Muitas vezes o Senhor nos chama no momento da prova e Ele observa-nos, como Ele observava essa mulher cananeia. Nossa fé muitas vezes ela é exercitada por Deus. Ela é exercitada pelo Senhor. Porque no momento da fé vem os pensamentos. Quando nós não recebemos, o que acontece comigo? Por que eu não recebo? Por que as pessoas lá, olha lá, você viu? A Claudinha deu testemunho. Ai, meu, o que acontece comigo? Por favor, você pode orar por mim? Põe a mão na minha cabeça, ora por mim, ora por mim. Você começa, eu não sei, eu tenho uma coisa errada comigo. E começa. As pessoas começam a achar que não tem uma coisa errada por não entender que o olhar do Senhor está justamente trabalhando ali de uma forma de exercício, olhando-nos na fé. Tem momentos que até parece que a situação piora, parece que o vento sopra mais forte. Mas é justamente neste momento que o Senhor permite o vento soprar mais forte, é que o Senhor olha o nosso coração. O Senhor está falando com você, mãe. Com você. Porque no versículo 23 de Mateus 15, 21 a 23, a 28, mas o versículo 23 diz que Jesus ficou no silêncio. Deus Pai, quando Jesus falou, Pai, afaste de mim esse cálice, o Pai ficou no silêncio. Mas o silêncio do Pai foi a vitória do Filho. Entende? Se de repente não chegou até você, se de repente os seus joelhos muitas vezes são tremos, se muitas vezes a sua batalha está difícil, se muitas vezes você está dando murro e você sente que você dá murro em ponta de faca, você sente que o seu murro é na ponta de uma faca, lembra-se disso. Deus está ouvindo. O silêncio dele é a sua vitória. Deus não trabalha de qualquer jeito. Você veja, ela sofreu rejeição. Ela sofreu rejeição quando ela foi, os discípulos de Jesus falou, manda ela embora, ela está atrapalhando com gritos. Quantas pessoas são rejeitadas? Me lembro outro momento, eu com o meu carro numa BR, que eu ia para uma cidade vizinha onde eu morava, eu vi uma mulher assim, até bem vestida, caminhando na BR, como se estivesse cansada. Eu parei meu carro. A senhora está bem? Oi, você não é Edinho? Eu falei, sou. Me ajuda. O que está acontecendo? Encostou ele no carro e comecei. E caminhão passava, e buzinava, porque vem na BR já pensa outra coisa. E eu atendendo ela ali, ela disse, eu estou cansada de ir na igreja. Nunca posso, me atende, sempre tem que ter uma hora, e quando não dá tempo, e sempre está com isso, e chego lá, tem pessoas que ficam, mas não adianta, porque o padre não vai atender, porque não sei o quê, porque isso vem tal dia, e eu não estou, a minha situação não pode esperar, eu estou agoniado, e lá não me atendem. Ele entra no carro, vamos para a igreja. Chega lá, sentamos dentro da igreja. E ali começamos a conversar. Começamos a conversar. E ali ela chorou. Falei, isso, chore no colo de Deus. Para ser rápido, porque não podemos prolongar. Se tornou uma serva de Deus hoje. Mas foi preciso ter um coração que pudesse acolher naquele momento. Acolher, tomar, sentir que ali tinha uma dor. Os discípulos queriam expulsar a mulher de perto de Jesus. Jesus falou, não, eu vim para as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Todos estão debaixo da minha misericórdia. Todos são meus. Todos são meus. Quantas mães na madrugada, não é? Sofre. Nas ruas, em suas casas. Sofre por filhos, por maridos. Sofre por uma dor, por uma enfermidade. A cananeia estava desesperada por causa da filha.
Veja, ela não se preocupou com os cochichos, não se preocupe. Não, eu quero dizer a você, mãe, não se preocupe com o que falam, com o que pensam, ou até com os dedos que te apontam. O que importa é que Deus olha sim a forma como você se ajoelha. Ele vê sim o jeito que você tem ido diante dele. Ele sabe do seu fardo na sua casa. Ele sabe sim. Jesus provocou ela quando disse: não vou dar meus pães aos cachorros. Ela disse: mas eu me contento com a sua migalha, Senhor. Com a sua misericórdia, eu preciso dela. Um pedacinho da sua misericórdia, Senhor. Jesus, naquele momento, se alegra, porque essa mulher, ela continuou dialogando. Ela podia virar as costas porque ela se sentiu humilhada. Não! Ela continuou insistindo. Ela falou: não, Senhor, mas uma migalha só, Senhor. Um pouquinho da tua atenção, Senhor. Jesus fica feliz por isso. Feliz por isso. E diz: mulher, a tua fé é muito grande. É grande a tua fé. Seja então como você quer, seja então como você deseja. Jesus provoca a consciência daquela mulher. Quantas vezes isso não tem acontecido contigo? Quantas vezes tu nos sentes diminuído ou diminuída diante de situações? Jesus olha a insistência daquela cananeia. Olha para o coração dela. E ela move o coração de Jesus, pedindo a migalha. A humildade e a persistência daquela mulher. A coragem. Ela fechou os ouvidos para as conversas. Tira ela daqui. Ela foi nos pés do Senhor e adorou o Senhor. Veja, ela adorou. Ela se prostrou diante do Senhor e disse: tende piedade de mim. Mãe, eu não sei qual é a sua situação. Quero dizer a você, mãe hoje ou mãe futura, Deus tem piedade de você. Deus tem misericórdia das suas orações que flui da tua alma. Ele tem. Ele conhece os teus joelhos. E lembre-se, mãe, mãe de joelhos, filhos de pé. Mães de joelhos, filhos em pé. São santas Mônicas. Me lembro que a mãe da Neuci, mulher do seu José, Neuci que já faleceu, um dia foi na casa dela, já velhinha, e ela disse assim para mim: Edinho, como eu rezava pedindo a conversão da minha filha, do meu genro, seu José, que eles pudessem ir para a igreja. Quantos anos eu rezo. Ela colocou as mãozinhas assim, tão velhinha, pequenininha. E hoje eu vejo eles na igreja, Edinho. Que lindo aquele dia que você passou. Eu vendia roupa na rua, uma sacola de roupa não. Entrei naquela casa umas 3 da tarde e saí às 10 da noite. Na outra semana lá todo mundo na igreja e seu José se tornou um servo de Deus. A oração daquela senhora tocou o coração de Deus pelo genro e pela filha. Filha hoje que foi encontrar com o Senhor. Jesus disse para aquela cananeia: grande é a sua fé. Grande é a sua fé. Uma mãe em oração é uma inspiração. Uma mãe distribui para o seu filho amor, carinho, compreensão, dedicação. Dedicação. Uma filha que não levava as amigas para conhecer a mãe porque era casa simples e ela tinha vergonha da mãe. Porque a mãe tinha os defeitos no braços e um pouco no rosto e na mão. A mão toda queimada. Aí as amigas sabiam que ela não falava e não mostrava a casa. Um dia seguiram ela e descobriram onde ela morava. E de repente fizeram um broquinho e um dia fizeram surpresa. Chegaram todos na casa dela. Ela com vergonha ali da casa e as amigas foi entrando, foi abraçando ela, abraçando a mãe dela. E a mãe dela foi fazendo ali uns bolinhos, umas coisas para ela tomar café. E dando carinho para a mãe dela. E a filha um pouco com vergonha ainda da mãe, sem jeito. Aí uma das amigas fala: o que aconteceu com a sua mão? Que assim, o que aconteceu? Dando carinho para ela. E a mãe nunca tinha contado para a filha. Ela falou assim:
Ah, isso faz muitos anos. Mas o que foi? Ela falou assim, essa minha filha tinha apenas 2 aninhos. Ia fritar toicinho e deixei a gordura no fogo. E eu virei as costas na cozinha, quando eu olhei, ela estava em cima do fogão, já com a mãozinha na beira da panela, ia virar em cima dela. Eu dei uns pulos e não deu para segurar, e uma mão foi dentro, empurrei a minha filha e espirrou em mim e queimou minha mão. E ela guardou isso para ela, sem contar para a filha. Para não fazer a filha ficar olhando para ela e se sentindo culpada. Mas foi preciso Deus fazer todo esse processo para que houvesse uma cura. O coração daquela filha. Eu quero orar com você. Logo assim que a Isa quer falar, eu quero orar com você. Agora para encerrar. É muito interessante quando nós olhamos, quando você traz a importância da intercessão de uma mãe para a causa de um filho, assim como foi a Cananeia, assim como foi Santa Mônica, e assim como outras e milhares de mães já fizeram pelos seus filhos, fazem e vão fazer, vão interceder nas causas deles. E é tão lindo nós vermos como o amor de uma mãe toca o coração do Senhor e como a mãe é importante para o Senhor. Nós vemos isso claramente quando uma das 7 palavras da cruz é quando Cristo olha para sua mãe e fala a João, o discípulo que estava ali do seu lado, e fala: mãe, eis aí seu filho. A preocupação do Deus Filho, do Deus conosco, do Deus que nos salva, que nos liberta com a sua mãe. É emocionante, é lindo. Por quê? Porque se nós temos como meta da nossa vida sermos imagem e semelhança de Cristo, em ações, em decisões, no pensar, em tudo, nós temos que olhar também para esse lado, em honrar os nossos pais e as nossas mães. Cristo não foi contra os 10 mandamentos que são, instituídos por Deus Pai e por Ele, que é o Deus homem, Deus conosco, Ele honrou a sua mãe até o seu último. Na sua dor, ele honrou a sua mãe e o seu pai. E quando você traz-nos essa história, da mãezinha com a mão queimada para salvar a sua filha, e que tinha todo um processo de desprezo da filha, de não querer, de vergonha, só consigo pensar e lembrar de tantas mães que têm os seus corações machucados, que têm os seus maiores flagelos, suas maiores dores, são as indiferenças de seus filhos. Então olhar para isso e pensar, nós, filhos, temos que olhar para as nossas mães e retribuir. Nós sempre vamos conseguir retribuir minimamente tudo que nossas mães fazem por nós, fizeram e vão fazer. Então, olhando dentro disso, é tão triste ver uma mãe relatar o seu coração doendo, sua desesperança na salvação do seu filho, porque está perdido no mundo, porque tem uma relação ruim, Filhos que gritam com suas mães, que xingam as suas mães, que maldizem as suas mães, que batem, que machucam as suas mães, filhos que se perdem, se distanciam das suas mães, como você trouxe, há um divórcio familiar, filhos que não falam com mães por causa de maridos, filhos e filhas, maridos, esposas, namorado, namorada, por causa de um relacionamento amoroso, deixam a família, a sua base, aquela que traz uma base para nós e um olhar muito além de qualquer coisa. E Paulo nos diz e traz para nós a importância da base materna nas nossas vidas, lá em 2 Timóteo 1,5, quando ele fala a Timóteo, Paulo fala a Timóteo, que ele conserva a lembrança daquela fé tão sincera, que foi primeiro de sua avó Loide e de sua mãe Eunice, e que não tenho a menor dúvida, habita em ti. Então Paulo traz a importância da base familiar e da base da mãe nas nossas vidas, dentro da espiritualidade também. E como a mãe, ela tem aquela doçura, sensibilidade, o
contato, né? Como você nos trouxe, de passar a espiritualidade, porque a mulher é muito mais sensível às coisas do Espírito, né? Ela é a flor, a rosa do jardim de Deus. Então, ela tem a doçura, a intimidade com ela, está relacionada com ela. Então, passar, né? Quantas pessoas e quantos de nós não lembramos, né, da nossa base familiar, de nossas mães, né, dentro da espiritualidade, digo por mim mesma, né, tenho muito vivo em minha memória a base espiritual e a ligação que minha mãe, que hoje está de volta ao jardim de Deus, em sua presença, não está mais presença terrena comigo, mas a lembrança de olhar para a mãe do Senhor e ter ela como amiga, como companheira, de mãos dadas com Nossa Senhora, porque o peso da intercessão da nossa mãe é gigantesco. Imagina da mãe do nosso Senhor. Então, quando nós temos esse olhar e essa base que traz para nós temos na nossa lembrança, nós não podemos excluir. Então, nós, filhos, temos que amanhã, né, aqui nós comemoramos o Dia das Mães e que ele, como você trouxe, que ele não seja só comemorado amanhã com uma lembrança, um presente, uma publicação na internet e ela não seja vivida no dia a dia. Que as nossas mães não fiquem tristes com os presentes, com as publicações, porque meu filho só lembra de mim, só mostra o seu amor por mim pela internet, ou nesse Dia das Mães, e nos outros dias eu me sinto tão longe dele, eu não sinto esse amor, eu só recebo entulhos, porque é muito triste. E é uma das coisas mais tristes da gente ver, é uma mãe que sofre, que chora e que prefere não estar mais não existir mais, prefere voltar para o colo do pai porque não aguenta mais ter a diferença dos filhos, ter os filhos longe, ter todas as situações que a rodeiam. Então a gente consegue assim entender muito bem a mulher do seu testemunho, do retiro, né? Como ela se sentia, mas ver que a mãe que ora para o Senhor, ela é atendida, porque diz o Senhor para nós que oração nenhuma foi desprezada e nenhuma será desprezada. Então, quando a mãe dobra o seu joelho, pede pelo seu filho, ela também está pedindo para ela, e o Senhor ouve, o Senhor escuta, o Senhor fortalece. Então, dentro disso, nós vemos que o Senhor se preocupa muito e ama as mães, como estava trazendo muito, de ele preocupar-se com a sua na cruz, no seu momento de sofrimento, e traz para nós uma lição de sempre orarmos e pensarmos e termos o nosso coração voltados àqueles que são a nossa base, aqueles e aquela que nos carrega nos braços, que foi o que o Senhor nos usou para nos carregar, né? Seja muitas vezes, mãe é aquela que cria, que ama, que cuida, né? Temos muitos casos de mães que adotaram seus filhos, né? Que não foi gerado, mas o Senhor gerou. Todos os filhos, antes de serem gerados no ventre, são gerados no coração de Deus e no coração da mãe. Então, o que fortalece, o que importa é o laço do amor. E quando nós vemos isso, nós entendemos a importância da mãe nas nossas vidas. E daí nós temos um exame de consciência. Como é que eu estou com a minha mãe? Amanhã eu realmente, ou hoje, ou quando eu ver ela, eu realmente vou desejar um feliz Dia das Mães. Eu te amo, você é querida por mim, eu reconheço tudo que tu faz por mim, não só por palavras, mas no sentimento. O nosso coração irá junto. Então, pensando dentro disso, temos que também chamarmos para um exame de consciência, porque a mãe faz tudo pelo seu filho. E olhando assim, nós damos o nosso máximo, que é tão pouco, para mostrar isso para as nossas mães. Elas pensarão no seu coração: não, meu filho me honrou, minha filha me honrou, nós levaremos, nós todos, nós estamos levando conosco na balança do que pesa mais, os nossos pecados, as nossas boas atitudes, os nossos bem-fazeres, né? O bom ou o mal na balança. Tá pesando em nós o honrar pai e mãe? A gente tem esse garantido: Senhor, esse mandamento tá maravilhoso, eu tenho ele perfeito na minha vida. Como tá isso? Então nós temos que nos chamar também. Não podemos só mostrar a força de uma mãe, exaltar a mãe e não lembrar de nós, filhos. Todos nós somos filhos, né? Tivemos uma mãe, que nem que eu falo, ninguém nasceu ninguém é filho de chocadeira. Todo mundo teve uma mãe, uma figura materna que nos preparou, assim como Timóteo teve a avó, teve a mãe dele, que foram figuras que
geraram ele na fé também, né? Que trouxeram a ele ter essa intimidade. Então temos que nos atentar a isso. Nós estamos realmente dando crédito para a intercessão de uma mãe? Nós pedimos para a mãe orar por nós. Nós pedimos para a mãe de Deus, Nossa Senhora, que é mãe do Filho, esposa do Espírito e filha do Pai. Nós estamos pedindo para ela interceder nas nossas causas. Nós estamos tendo essa intimidade com aquela que foi escolhida por Deus para ser a sua rosa. Então temos que refletir também dentro disso. Achei muito interessante, você me trouxe, remeteu muito isso com esse testemunho que você nos deu de como um filho muitas vezes ele não entende o sacrifício da sua mãe, né, dos seus pais, da sua mãe, e às vezes o exclui, o machuca por conta disso. O tema da live é súplica de uma mãe. Me coloco, hoje está aqui você que não tem, mas a sua está no colo de Deus, a minha no colo de Deus. Nesse momento, eu quero trazer você, mãe presente, mãe futura. Porque você foi criado para ser fecunda, para amar e ser amada. Cuidado, és uma rosa do jardim de Deus. Nós vemos que, se olharmos para o Evangelho, vai perceber que da multidão que seguia Jesus, mais de 70% era mulher. Quando vamos na igreja hoje, você olha assim, se tiver 100 pessoas, 70 mulher. Se tiver 500, 300 é mulher. A vontade e o desejo de mudança, o desejo de paz, o desejo de vitória, o desejo de ter família, de construir, de ter paz, está muito na mulher. Muito na mulher. Claro que tem suas exceções, sim, normal. Mas a maioria pensa num todo. Quer ter família. Quer estar bem. Quer viver. Quer amar. Quer ser amado. Quer poder olhar para frente. Quer poder curtir os seus filhos, nos netos, nos bisnetos. Quer poder olhar para aquilo que faz, para a comida, e ver que estão gostando. Nossa, que esse arroz ficou uma delícia. Quer poder olhar e dizer, puxa vida, é isso, é isso. É dessa forma, meu filho, é dessa forma, minha filha. O Senhor, nesta tarde, neste momento, quer ouvir de você hoje, nesta hora. E quero dizer a você, neste momento, eu agora, que queria eu ter fortuna de bilhões para poder dar presentes para todas as mães, uma rosa para cada uma, nesse país. Mas o que eu posso dizer a você, eu quero dar a você, neste momento, o maior presente. Jesus na sua vida, mas de uma forma avassaladora. Jesus na sua vida, de uma forma que ele possa desestruturar e tirar tudo aquilo que atrapalha os alicerces de tua casa e de tua vida. Tudo aquilo que, aonde o sopro dos lábios de Jesus, das cordas vocais de Jesus, aonde a voz do Senhor ecoar, neste momento, possa, de longe, como Jesus disse para aquela mulher cananeia, pode voltar, sua filha foi curada. Quero dizer a você, querida mãe, mulher, mãe presente, mãe futura, Deus já testou no coração dele uma obra de graça e de paz, de restauração na sua vida.
que você, minha amiga Cláudia, você, Bel, entre tantas outras. Deus, você já ouviu muitas vezes dizer que Deus ama e que Deus é amor. Eu sei que já ouviu. Mas nesse momento, nesta tarde, eu quero dizer a você, preste bem atenção. Jesus, nessa tarde, vem dizer para você, diante de todas as suas lutas, diante de todas as suas pedras, dos desafios da sua vida, pelo poder da Santa Cruz, Jesus está dizendo para você, eu te amo. Crê nisso? Essa palavra é poderosa para você. Essa palavra é uma restauração, não só na situação tua, implícita e particular, mas em todos aqueles que tu ama e que faz parte de tua vida e dos teus laços sanguíneos ou dos seus sentimentos. Porque o Salmo 127 vem dizer, felizes os que temem o Senhor, os que andam em seus caminhos, poderá viver então do trabalho de tuas mãos. Serás feliz e terás um bem-estar. Tua mulher será em teu lar como uma vinha fecunda. Teus filhos, em torno de tua mesa, serão como brotos de oliveira. Assim será abençoado aquele que teme o Senhor. De Sião, do alto, te abençoa o Senhor, para que todos os teus dias goze de prosperidade de Jerusalém. E para que possas ver os filhos dos teus filhos reinar em paz. Porque tu és filha de Israel. Tu faz parte dos filhos de Abraão. As linhagens de Davi. Tu estás selada no coração de Jesus Cristo. Aquele que Isaías profetizou, o Deus conosco. Nessa tarde, tu mães que estás aqui, tu mães que é predestinada no futuro, o Senhor está dizendo para ti, confia. Estou muitas vezes usando de uma pedagogia e não está entendendo o que estou fazendo na tua vida. Persista. Quero ouvir a tua voz. A cananeia gritou e eu ouço. O Senhor vem dizer, Ele ouve os gritos da tua alma, do teu coração. Quando tu te ajoelhas, quando tu caminhas, quando tu em casas, quando no teu trabalho, tu diz, ai meu Deus, me ajuda. O Senhor nessa tarde vem dizer que a partir da cruz tudo tornou possível, mas hoje, nesta hora, você, coração de mulher, rosa do jardim de Deus, ele está dizendo que o néctar dessa rosa é puro. E ele a santifica, restaura e abençoa. Por você e através de ti, e em todos os corações de mães nesta hora, nesse momento. Jesus, tu na cruz, Senhor, olhou para João e disse, eis aí tua mãe. Eu quero dizer para ti, aonde está a sua mãe? Aponte neste momento, meu querido e minha querida, aonde está a sua mãe? Não vem dizer, Edinho, ela já foi para Deus, ela já foi. Não, aonde ela está? Porque sabe, a sua mãe tem que estar no teu coração. Porque se a tua mãe está no teu coração, não há distância para Deus. Deus é um Deus justo e consolador. E nesse momento o Senhor vem consolar o teu coração de mãe e de filho e de filha. Senhor, forte e poderoso, Rei da glória, de amor e de bondade, visita, Senhor, nesta tarde, neste momento, nesta hora. Como o grito da cananeia, Senhor, eu também nesse momento volto a minha voz, pedindo, Senhor, implorando, Senhor, a mães que se resignam, Senhor, nas ruas, nas calçadas,
com frio, com sede, com fome, sem abrigo, em seus lares, Senhor, em pronto-socorro, leito de hospitais de UTI. Há mães que se resignam por filhos, por esposos, por neto, por genro, por nora, por irmãos e irmãs, pai e mãe. Senhor, tende misericórdia das mães. Tende misericórdia dessas mulheres, Senhor, que apostaram em Ti, Senhor, e receberam em Ti, Senhor, e confiaram, Senhor, em Ti, e serem Tuas parceiras, Senhor, no processo da criação. Ó Deus bendito, misericordioso, tem de piedade nesta hora. Estendei as tuas mãos, junto a tuas mãos, Senhor, o teu coração, junto ao teu coração, Senhor, a tua voz poderosa, Senhor, para invadir, Senhor, não somente as casas, mas cada célula, membro, órgão, até as medulas da alma, Senhor, do corpo e da vida de cada mãe. Senhor, tende piedade neste momento das mães. Eu te imploro, Jesus, porque conheço, Senhor, o sabor que tem estar caminhando contigo e clamar, estar, Senhor, ao teu lado, o prazer da tua palavra e gozar, Senhor, da plenitude, Senhor, dos teus dons. Piedade, Senhor. Elas são tuas, Senhor, assim como somos teus. Piedade dessas mães, Senhor, e misericórdia agora. Senhor, obrigada por voltar o teu olhar para todas as mães, atender e ver os seus pedidos, ouvir as suas súplicas, Senhor, consolar os seus corações. Obrigada, Senhor, por olhar por todas as mães que dobram os seus joelhos por seus filhos, pelos seus próprios quereres e dores. Obrigada, Senhor, por nos dar de presente uma mãe terrena que cuida, nos ama e está conosco sempre. Obrigada, Senhor, por nos dar uma mãe celeste, uma mãe que te criou, que te gerou e que tu olhou com todo amor e mesmo assim preocupou-se com ela no momento de sua morte. Obrigada por nos dar esta intercessora, Senhor, que é comparada à lua, que reflete a tua luz, assim como nós devemos ser, Senhor. Obrigada pela oportunidade, Senhor, de convivermos com tantas mães que mostram o seu amor aos seus filhos. Obrigada, Senhor, pela nossa vida e pelo privilégio de vivermos numa realidade onde a mãe é a tua rosa, a rosa do teu jardim. Obrigado, Senhor, por todos aqueles e por todas aquelas mães que convivermos, aquelas que estão ao teu lado. Obrigado, Senhor, por colocá-las nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelas tuas palavras nessa tarde, que fazem nos reconhecer a maravilha que é uma mãe. Nos faz reconhecer, Senhor, a potência e a força que tem a oração de uma mãe. Obrigado, Senhor, por mudar os nossos corações, mesmo que for uma fração de segundo e um pouquinho, quando a tua palavra chega em nossos corações e é semeada. Muito obrigada, Senhor, pela garra, pela força e pela humildade e piedade e colocar-se no lugar do outro que tem o coração de uma mãe que é mãe, uma mãe que vai ser mãe. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada pela tua misericórdia, pela tua piedade, que cobre o nosso ser, que cobre o ser de toda mãe. Obrigada pelo teu Espírito, Senhor, que faz-nos entender e nos colocar no lugar do outro e ter também um olhar de misericórdia e piedade. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor. Amor esse que provém o amor da mãe, que provém o nosso amor. Amor esse que é infinito, amor esse que é presente, amor esse que é o tudo em nossas vidas. Senhor, assim, neste momento toca no coração de muitas mães nesse país, que ver seu filho no caixão, sua filha, olhando diz: Jesus, meu filho, minha filha. E seu coração machucava, doía de ver ali aquela que foi tecido nas suas entranhas.
indo embora e você se resignando. Jesus vem dizer para ti: você teve o seu tempo, agora eu quero o meu tempo com ele, com ela. E hoje eu te seguro, você que é mãe, que te constitui como mãe, te seguro, como disse no livro de Oséias, com laços humanos, com laços de amor. Eu que te dou forças para andar e para suportar. As pedras são grandes, mas se confiares em mim, se confiares na minha palavra, terás forças para transportar toda e qualquer resignação ou maldição que possa tentar se aproximar da sua vida e daqueles que tu ama. Obrigado, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor, por todas as mães. Estenda sua mão, ó mãe, onde quer que você esteja, e receba esse presente dos céus, essa graça dos céus, que flui do coração do Criador nessa hora para ti. Nesse momento o Senhor faz o enlace, o encontro no Espírito Santo de você que sente a dor de não ter a tua mãe, e de você que não sente a dor de não ter, de poder visualizar também o seu filho ou a sua filha. O Senhor nesse momento faz esse enlace, porque Ele diz: tudo que ligar na terra será ligado nos céus. O coração de Jesus no seu espírito, que é força que rege o universo, vem neste momento tocar você e fortalecer. E você que pede por seus filhos que estão do teu lado, você que pede pelas tuas mães que ainda você curte ela presencialmente, estenda a sua mão neste momento, para que o Senhor testifique e que se dê a armadura da fé, pelo poder da palavra dele, que é a espada do Espírito. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Pela intercessão dos santos profetas e dos santos apóstolos, da Virgem Imaculada Conceição, de todos os anjos e santos dos céus, assim como São Miguel, São Gabriel e São Rafael, que as bênçãos do Senhor venham sobre nós, casa, vida, coração, e em especial nesse momento do coração de todas as mães, como força, como alegria, paz, restauração, cura e libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoada sejas tu, hoje e sempre. Amém. Até o próximo. Um beijo no teu coração, na tua vida e no teu espírito. E um feliz Dia das Mães para todas as mães. Que o Senhor, que você sinta o amor do Senhor quando o seu filho te der um feliz Dia das Mães, um abraço. E você, mãe que já perdeu o seu filho, que das nossas vozes saímos um feliz Dia das Mães e que o Senhor toque seu coração hoje e sempre. Amém. Amém. Até.